Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmoriam reliquit. Vini, vili, vec. Fabum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 147º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para os nossos apoiadores, os nossos Augustos, Nicolás e Lucas Prandi, os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Ricardo Alves, Vanderlan Alves e Yuri Base, os nossos senadores Alano Aleixo, Henrique Vendramini, Leandro Spitzer, João Gise e Felipe Lima. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos os primeiros desafios de Tibério como imperador. 2 rebeliões de legionários nas fronteiras e ele precisa então enviar seus 2 filhos, Druso, seu filho biológico, e Germânico, seu filho adotivo e também sobrinho. Eles vão lá e resolvem essas tretas, mas de maneiras diferentes, né? O Druso, filho biológico, promete levar as considerações dos amotinados, consegue acabar com o mutim ali no parlê e promete uma audiência dos amotinados com o imperador para eles levarem sua causa de insatisfação, as promessas que o Augusto deixou para eles antes de morrer. E o nosso Germânico vai e resolve a parada ele mesmo. Paga do bolso dele as promessas financeiras que estavam cobrando, dispensa quem já tinha mais do tempo de serviço, e as 2 rebeliões, os 2 motins são apaziguados, porém o Tibério não fica muito feliz com a maneira que o Germânico resolveu. Bom, pessoal, isso foi o que vimos no último episódio, bora pro episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Muito bem, pessoal, vimos aqui que o Tibério, ele é um cara um pouco inseguro, um pouco paranoico, um pouco ressabiado, um pouco ressentido, ou quem sabe muito disso tudo. E o Germânico, seu sobrinho e sucessor direto na linha, né? Lembrando que o Tibério foi obrigado a adotar o Germânico e colocar o Germânico na linha de sucessão. Isso não deixa o Tibério muito contente, ou posso dizer também, isso aumenta ali a preocupação e a paranoia do Tibério, pensando que o Germânico já está armando para ali puxar o tapete, né? E por 2 razões. A primeira foi ele ter resolvido lá o motim sem consultar o Tibério, ter tomado as decisões sozinhos. E o outro ponto foi que, assim que ele chegou, né, lembrando aí quem ouviu o último episódio da história, que as tropas tentam transformá-lo em imperador, oferecem para ele: Olha, viu, imperador, a gente te segue, a gente depõe seu tio. E lógico, o Germânico não aceita, mas essas informações chegam de volta em Roma, o que vai aumentando a paranoia do nosso imperador Tibério. Mas esse episódio eu quero deixar um pouco de lado a intriga política, a gente vai voltar para ela mais para frente, e quero lembrar também de onde a gente parou ali, de outra conclusão que o Germânico tirou para acabar com o motim. E a conclusão é que as tropas precisam de atividade bélica, não podem ficar ali apenas nas fronteiras, sendo abusados pelos seus oficiais, fazendo o serviço laboral de construção. Eles precisam ir pro pau. E lembrando, né, que não faz muito tempo, a gente está aqui no ano 14 depois de Cristo, lembrando que em 9 depois de Cristo teve a derrota da floresta de Teutoburgo. Então
os germânicos precisam e vão pagar por isso. E aí Germânico, ele vai ganhar até esse nome, eu já estou chamando dele de Germânico para facilitar aqui, porque os nomes são todos iguais, mas Germânico vai ganhar esse codinome depois das suas expedições na Germânia. Então, uma das conclusões que ele tira: o exército precisa de atividade, o exército precisa de dinheiro, e nada melhor que saquear os germânicos, coleta dinheiro, paga esses bônus, essas promessas para os soldados e também dá uma lição nos germânicos, se vinga, pune os rebeldes que mataram as legiões de Varo. Essa era a ideia. E também, quem sabe, completar ali o desejo de Augusto, que era levar as fronteiras romanas até as margens do rio Elba. Hoje as fronteiras romanas estão no rio Reno. Beleza, tá sabendo legal. E a ideia era expandir até o rio Elba, tomando o território germânico. Essa foi a ideia que o Augusto concebeu até o grande desastre ali de Teutoburgo. Então a gente vai focar agora nessas campanhas punitivas aqui, provavelmente este episódio e o próximo, e depois voltaremos para as intrigas políticas. Bom, importante ressaltar que não vai ser o germânico também a fazer a primeira resposta à campanha punitiva, O que aconteceu de 9 depois de Cristo até agora, depois da derrota ali de Teutoburgo, tem um irmão do Varo que conseguiu, angariar mais tropas, mandar ali para a fronteira, estabilizar, porque o Armínio e outros germânicos tentaram até invadir território romano, mas foram barrados ali na fronteira, e os romanos também, até o próprio Tibério, antes do Augusto morrer, já tinha feito algumas expedições punitivas. Então a Germânia é um território grande, o rio Reno é o que dividia ali o que era a Gália, a província da Gália romana, para o território germânico, e essas tribos germânicas que ficavam ali mais perto do rio Reno, mais ali ao redor, essas já tinham tomado, de certa forma, uma punição, já tinham os romanos invadido, saqueado, tocado fogo em tudo. A ideia ali era criar uma zona tampão para ir cada vez ir penetrando mais fundo no território germânico. E é isso que o germânico agora se propõe a fazer. Ele quer continuar ali, e mais do que continuar, ele quer escalar, quer levar uma punição séria para os germânicos que causaram tanta dor a Roma e ao seu povo. Bom, quem descreve essas campanhas punitivas aqui, a fonte histórica mais completa, é o historiador romano Tácito. Então quem quer se aprofundar mais, essa é a melhor fonte para descrever aqui as campanhas do germânico, e eu vou dar sequência aqui. Bom, a primeira expedição com o germânico, ela vai acontecer no próprio ano de 14 depois de Cristo. E o germânico promete para os seus soldados ali, para os soldados que se amotinaram, além dos soldados que já estavam com o germânico, que todo mundo ia invadir ali. Erro de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. Ele junta uma grande força e promete que essa primeira campanha aí, todos os espólios capturados vão ser bônus para os soldados. Então, cheios de sede de vingança e ganância, as tropas, as legiões invadem o território germânico. Bom, então as áreas ali, como eu falei, já imediatamente após o rio Reno já tinham sido devastadas por outras expedições punitivas romanas, e o germânico ele vai atacar agora a tribo dos Marsi. Essa era uma tribo poderosa que participou ali da rebelião, e o pessoal vai sem paciência, basicamente devastando e destruindo tudo. Tem até um ditado, eu não lembro de quem é, me desculpem, mas que falava assim, os romanos criam um deserto e chamam isso de paz. Ou seja, eles destroem tudo e aí falam que é paz porque não tem mais nada lá. E foi mais ou menos essa ideia que eles fizeram ali na tribo dos Marsi, tá? Eles saíram basicamente por todo esse território, devastando tudo, matando todos os homens, capturando como escravos as mulheres, as crianças, e quem se pôs no seu caminho foi basicamente triturado. Eu tô passada, chocada. Quem não foi morto foi quem abandonou as suas terras. E aí basicamente, o germânico vai passar ali a temporada de guerra no território Marsi até chegar ao inverno, devastando tudo. Os Marsi até tentam
revidar, né, tentar montar emboscadas e tocaias, mas o germânico não dá nenhum vacilo que o Varo deu. Sempre quando ele tem que se movimentar, todas as tropas se movem preparadas, com equipamento, em formação. Então ele não deu sopa pro azar, não foi surpreendido e basicamente passou o rolo compressor no território Marci. E quando o inverno começa a se aproximar, Quando o inverno chegar, as legiões voltam ali para os seus acampamentos de inverno, de volta ali para Gália, para o Rio Reno, mas no caminho de volta também eles aproveitam para destruir outras partes de outros territórios, de outras tribos, aqui das tribos dos Bructeres e dos Chates. Pessoal, esses nomes eu tô pegando em inglês, é bem difícil achar aqui fontes em português com esses nomes, então se alguém aí souber os nomes corretos ou quiser me passar, me corrigir, fiquem à vontade, mas Bructeres, Chate e Marci são as tribos que são atacadas, com os Marci sendo completamente destruídos nessa primeira campanha. Bom, mas a ideia do germânico também não era apenas ir sair punindo, ir sair saqueando e roubando tudo. Lógico, isso era parte ali, principalmente esse primeiro ano, essa primeira expedição foi de certa forma ali juntar dinheiro para pagar bem as tropas, para pagar as promessas feitas pelo Augusto e dar o gostinho da vingança e dos espólios de guerra ali para os soldados, mas o plano do germânico era mais audacioso, apesar de metódico. A ideia deles destruírem ali primeiro essa tribo dos Mars era de novo ali nessa ideia de ir abrindo caminho e criando uma zona tampão, que quando eles vão ter que voltar, né, eles não vão ter que mais lidar com os Mars novamente, vai ser um território ali fácil e fica cada vez mais fácil deles irem adentrando na Germânia e, com sorte, capturar o Armínio e toda a patota dele, que fez o que fez em Teutoburgo. E assim que os romanos voltam para os seus acampamentos, eles já começam a planejar a próxima campanha do ano 15 depois de Cristo. O germânico consegue juntar ali 8 legiões sob seu comando, né? Cerca de 40 mil legionários, é uma força muito grande, e cerca de mais 15 mil tropas auxiliares. No segundo ano, agora no 15, né, nessa segunda expedição punitiva do germânico, a ideia já era dar um golpe mais mortal, um golpe avassalador ali na confederação das tribos germânicas, né, que estavam ali em volta do Armínio, que foi o líder da revolta ali da floresta de Teutoburgo. E quem vem acompanhando, né, sabe que a floresta de Teutoburgo ali foi uma emboscada. Os germânicos, em geral, evitavam batalhas campais com os romanos, porque é ali que os romanos excediam. Os germânicos se davam bem quando eles conseguiam emboscar os romanos, em escaramuças menores, nunca numa batalha campal. E a ideia agora do germânico e dos romanos é ir desolando tribo a tribo, destruindo tudo, sendo extremamente cruel, sendo extremamente sádico, mas com a ideia também de atrair os germânicos para reagir e virem para uma batalha campal. Até porque, como eu disse, os romanos estavam muito espertos para não cair em emboscadas. Garoto esperto, 7 anos de praia. E conforme eles iam avançando, como eu disse, eles iam destruindo tudo, né, numa política de terra arrasada, ou seja, não tinha muito como os germânicos, né, como as tribos germânicas se agruparem ali na retaguarda dos romanos ou fazer qualquer tipo de manobra ali nos territórios que os romanos completamente destruíram. Agora nessa campanha de 15 depois de Cristo, com mais tropas, mais organização, a ideia agora não é fazer uma coluna única, e sim fazer um ataque em pinça, um ataque duplo, partindo de duas direções distintas. Então metade das tropas, 4 legiões, vão ficar sob o comando de Aulo Caecina Severo, e as outras 4 legiões ficam sob o comando do germânico. O Aulo Caecina, a ideia era ele voltar ali para o território dos Marci, né, ver o que foi restabelecido ali, mas principalmente o território Marci fazia fronteira com a tribo dos Quiruscos, que era a tribo do Armínio. Então a ideia era ele voltar lá, fechar a fronteira, porque o germânico iria mais ao sul atacar a tribo dos Chates.
E essa tribo dos Chatti, segundo Tácito, era uma das tribos mais bem organizadas dos povos germânicos, era uma das tribos mais bem estabelecidas, que tinham as maiores cidades, que lutavam de maneira muito mais militarizada do que os outros germânicos, que era uma coisa mais junta todo mundo e vai pro pau. Até o Tácito tem uma frase que ele diz que os germânicos iam pra guerra enquanto, né, os germânicos, os outros, enquanto os Chattis faziam campanha, ou seja, eles tinham um planejamento melhor, uma logística melhor, e a ideia do nosso germânico romano era destruir agora essa tribo. E assim, né, as tribos ali mais a oeste da região germânica, mais perto ali do território romano, vão virar terra arrasada, liberando espaço para atacar os queruscos e as tribos mais ferozes contra Roma. E é isso que eles fazem. O germânico vai invadir ali para o sul, vai invadir a tribo dos Chatti e vai ter a mesma campanha de destruição, de terra arrasada que fez no ano passado contra os Marsi. O que eles não podiam capturar, eles matavam ou tocavam fogo. Os Chatti chegam até enviar mais de uma comitiva diplomática tentando fazer um acordo ali com os romanos, mas o germânico estava sem paciência e queria realmente impor sua política de punição aos germânicos e de terra arrasada, e foi isso que ele fez. Então a tribo ali dos Chatti, essas comitivas que eles mandam, ou essas pessoas vão ser ignoradas, ou capturadas, ou assassinadas, mas em nenhum momento são tratados como comitivas diplomáticas e nem abrem conversas. A mesma política, né, de terra arrasada vai ser implantada. Como eu falei, essa tribo era um pouco mais sofisticada, eles tinham como se fosse uma capital grande com defesas, que era a cidade de Matium, mas de novo não foi forte o suficiente para lidar com o ataque romano. Eles vão saquear a cidade, vão queimar a cidade, e quem não foi morto ou capturado foi quem conseguiu fugir para as florestas e se esconder a tempo. Enquanto essa campanha aí do germânico na tribo dos Chatti, onde ele tá tocando terror e destruindo tudo, tá acontecendo, né? A tribo dos queruscos recebe mensagens, pedidos de ajuda, tenta ali se movimentar para ajudar, mas como eu falei, os romanos invadiram por duas direções, e as tropas ali do Aulo Caecina, que voltaram ali para o território Marsi, na fronteira com o território dos queruscos, começa a invadir território querusco, começa a fazer alguns saques ali, não na capital, né, ali ainda na fronteira com os Marsi, mas o que eu quero dizer é que ele age o suficiente para atrair a atenção dos queruscos, do Armínio, e impedir que eles mandassem ajuda para o Chatti, porque o próprio Armínio fica dividido ali entre ajudar ou não, mas se ele manda suas forças para ajudar os Chatti, ele ia ter que dividir suas forças e talvez fosse atacado e destruído, uma vez que tinha uma grande força romana ali nas suas fronteiras, ali causando impacto. Então, a gente pode dizer que mais uma temporada aí bem sucedida para o nosso germânico. E claro, vale ressaltar aqui que essas campanhas ali estão chegando em Roma e sendo o maior sucesso, porque os romanos estavam ávidos por vingança, estavam todos traumatizados ali com Teutoburgo, e o que o germânico vem fazendo vai sendo muito bem visto em Roma, menos por Tibério, que vai vendo de certa forma com bons olhos, porque essas vitórias do germânico acabam refletindo nele como imperador, mas ele fica também aumentando a sua paranoia, porque o prestígio do germânico, a popularidade dele está indo para a estratosfera, e um cara paranoico, com complexos como Tibério, isso não pega muito bem. Mas deixa as intrigas um pouco mais pro fim, né, para outros episódios. Aqui mais uma campanha do germânico na Germânia, olha só, e assim que vai se aproximando o inverno e assim que completou a destruição ali do Chatti, o germânico começa a voltar ali de novo pro Rio Reno, de novo ali para os seus acampamentos de inverno na Gália. Para a Gália. O Caecina também, né, quando começa a chegar o inverno, também começa a voltar ali para o Rio Reno. Ele vai até sofrer um ataque ali do que sobrou da tribo dos Marsi, e consegue de novo se reagrupar e fazer ali uma batalha campal
contra o Caecina, mas não vai ter jeito, né? Batalha campal com os romanos quase nunca é uma boa ideia, principalmente de uma tribo que já foi quase que aniquilada um ano anterior. Então eles sofrem uma grande derrota na mão dos romanos e vão se submeter incondicionalmente aos romanos após essa derrota. Então o que sobrou da tribo dos Marsi agora virou completamente subalterno romano. E assim, pessoal, a gente pode dizer que completa-se a primeira fase das expedições punitivas de Germânico, destruindo a tribo dos Marsi, destruindo a tribo dos Chatti e não só as tribos, como tudo no seu caminho. E ficou bem clara a mensagem para o resto da Germânia que os romanos estão voltando para recuperar o seu orgulho ferido, recuperar as águias perdidas e, se possível, buscar o Armínio pela orelha para pagar em Roma pelo que fez. Mas, pessoal, ainda é só o começo dessas campanhas na Germânia. Eu não divaguei aqui em nenhuma grande batalha porque ainda não houve, mas terão grandes batalhas aqui na Germânia e teremos mais alguns episódios só nessas campanhas punitivas. Espero que vocês gostem e por hoje é só. Fique com a gente e até!